Sob as bênçãos de Jesus, iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo os ensinos do Cristo de Deus através da imortalidade da alma, da vida futura e da reencarnação, apresentados pela doutrina espírita conforme a codificação de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, para o estabelecimento do mundo de regeneração através da vivência do amor e do bem. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade. E hoje, com duas comemorações muito importantes. Hoje é 18 de abril de 2024, portanto, 167 anos de lançamento de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, inaugurando o Espiritismo, lançando esta doutrina para a humanidade. Mas hoje também é a data de aniversário, terceiro ano da web rádio Cristo Consolador, que transmite o nosso programa toda quinta-feira, às 5 da tarde. Nossa gratidão a Allan Kardec, aos espíritos e a todos que se conjugaram no estabelecimento da doutrina espírita, e o nosso agradecimento aqui especial a Silvia e ao Delson, que estão à frente da web rádio Cristo Consolador. Então, nós temos hoje dois eventos que são muito importantes e que marcam a edição do nosso programa. 167 anos de O Livro dos Espíritos e, portanto, do Espiritismo, e 3 anos da web rádio Cristo Consolador. Bênçãos de paz e amor a todos e que estejamos sempre com Jesus, nosso Mestre. É assim que iniciamos a edição de hoje, que terá continuidade do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na sequência, nós vamos acompanhando Caiba Chuto, estudando os ensinos de Jesus. Depois temos Emmanuel comparecendo no nosso programa com o seu estudo, as suas considerações a respeito das cartas de Paulo de Tarso. E no final, hoje nós vamos ter José Herculano Pires comentando uma passagem do Atos dos Apóstolos. Tudo isso, a partir de agora, estamos ao vivo e convidando você a participar, a enviar a sua mensagem. Vamos colocar aqui na tela a nossa apresentação para que você possa, então, acompanhar o nosso estudo. E do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje nós temos o item 8 do capítulo 9, que trata do tema obediência e resignação. É uma mensagem do espírito Lázaro, dada em Paris, no ano de 1863. Lembrando que o capítulo 9 tem por título Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Então, Lázaro, que é um espírito que comparece com várias mensagens publicadas no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai conversar conosco sobre a obediência e a resignação. Nós, então, destacamos aqui do texto dele dois trechos muito significativos e vamos, então, ao primeiro. Vamos passar a palavra ao Espírito Lázaro. Ele nos diz: a doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O poltrão não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade materialista.
e poderíamos até acrescentar, ainda desprezadas pela nossa modernidade utilitarista e, claro, materialista. Mas vamos, então, compreender melhor, à luz da doutrina espírita, estas palavras do espírito Lázaro. Bem, ele, primeiramente, nos informa que quando estudamos o cristianismo, portanto, os ensinos que foram dados por Jesus, nós vamos perceber que o Mestre ensina para nós obediência e resignação. Isto em relação à lei divina. Jesus não se referia à lei humana, que é uma lei imperfeita e modificável através do tempo. Então, ele está se referindo à lei divina. Então, perante essa lei, nós precisamos ser obedientes e resignados, que são duas virtudes e ativas. Diz aqui Lázaro que, infelizmente, ao longo do tempo, nós confundimos a obediência e a resignação com a negação e a própria vontade. Então, precisamos compreender isso daqui. Ser obediente à lei divina, porque a lei divina ela é perfeita. Ela vem de Deus, que é perfeito. Portanto, a sua lei é perfeita. Mas nós, às vezes, por incompreensão dessa lei, porque a misturamos com a lei humana, então, incompreendendo, nós, ao invés de obedecer, nos revoltamos. Mas a revolta é sempre má conselheira. E, ao invés de nos resignarmos às provas e às expiações que nos são necessárias, nós, pelo contrário, achamos que podemos fazer tudo o que quisermos e do jeito que quisermos. E aí evocamos para nós a figura do livre-arbítrio, da liberdade. Claro que nós temos liberdade. A lei divina sempre nos ampara no campo do livre-arbítrio. Aliás, os espíritos superiores consideram que o respeito ao livre-arbítrio é sagrado. Isso perante a lei divina. Mas não significa que a lei não coloque limites nas nossas ações. Porque Deus quer que aprendamos a nos amar. Deus quer que aprendamos a fazer o bem uns para com os outros. Deus quer que caminhemos para frente, para o alto rumo à perfeição. É isso que ele quer. E a lei divina, que é da evolução, está sempre nos impulsionando para a frente, queiramos ou não. Por isso, Lázaro está nos dizendo que a obediência é o consentimento da razão. Ou seja, eu obedeço porque parei, pensei, meditei, raciocinei e cheguei à conclusão que Deus, por ser perfeito e por ser meu Pai, não me imporia algo injusto. Isso é simplesmente impossível. Então, se eu obedeço à lei divina, é porque a razão me diz que devo sim obedecer, porque isso é o melhor para mim. E tendo essa visão que o Espiritismo me dá de futuro, ou seja, da vida que continua além desta existência material. Por isso, então, essa assertiva de Lázaro, a obediência ao consentimento da razão. Assim como a resignação é o consentimento do coração. E aí nós entramos na área sentimento, que me diz que a revolta é a pior conselheira que eu posso ter, mas que eu preciso estar aberto ao entendimento dos acontecimentos da vida, e a maioria deles por minha culpa, quer pelo que eu tenha feito em existências passadas, quer pelo que eu esteja fazendo aqui nesta mesma existência. Mas se porventura há uma expiação da qual não posso fugir, preciso utilizar
a resignação para, então, com fé, com perseverança, conseguir passar por essa prova, por essa expiação. E é claro que, para isso, temos que combater em nós o orgulho, o egoísmo, e entendermos, então, que as lições de Jesus, elas refletem a lei divina. Mas vamos ao outro texto, também desta mensagem de Lázaro, quando ele nos diz: cada época é assim marcada pelo cunho da virtude ou do vício que a devem salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo somente atividade, porque o gênio se eleva de súbito e descobre de relance os horizontes que a multidão só verá depois dele, enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos, para atingir um alvo menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que vimos dar aos vossos espíritos. Obedeceis à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Muito bem, Lázaro está aqui nos fazendo uma exortação. Exortação para irmos além da intelectualidade, além dos conhecimentos, além da atividade intelectual, que se marcava a geração lá da metade do século XIX, continua a marcar a geração atual. Muitos filósofos e sociólogos declaram que nós estamos vivendo a era do conhecimento. Portanto, nós estamos voltados ainda à atividade intelectual. E mantemos, como nos diz Lázaro, o vício da indiferença moral. Todos nós percebemos isso, o quanto estamos imediatistas, individualistas e indiferentes para com os outros e mesmo para com a coletividade humana. A mensagem foi dada lá na metade do século XIX e nós já estamos em 2024, em pleno terceiro milênio do cristianismo, e estamos vivendo ainda injustiça social, miséria, guerras, muita violência, disputa pelo poder, corrupção. Não precisamos mais pintar esse quadro, não é mesmo? Porque todos nós o conhecemos. Portanto, ainda estamos demasiadamente voltados para a atividade intelectual, o conhecimento, mas mantendo o vício da indiferença moral. Entretanto, como Deus não nos abandona, nós temos os gênios, ou seja, aqueles que acabam se posicionando além desta era do conhecimento e de todo o sofrimento que ainda nos visita. E são esses que acabam marcando a história da humanidade, mesmo que localmente, e que depois da morte vão ver os belos resultados do seu trabalho em todos os campos, da ciência, da política, da economia, da filosofia, da cultura, de uma forma geral, da religião e assim por diante. Mas a grande maioria de nós estamos presos apenas e tão somente à atividade intelectual. Portanto, precisamos nos trabalhar, precisamos nos melhorar moralmente, precisamos nos entender enquanto espíritos imortais e reencarnados que somos. E ele encerra falando, então, para obedecermos à lei do progresso, porque a lei do progresso é lei divina, e somente assim chegaremos um dia à perfeição. Com isso, então, nós estudamos o item 9. Vamos voltar aqui um pouquinho os slides. Vamos lá.
o item 8, melhor dizendo, do capítulo 9, que é o tema Obediência e Resignação, é mensagem dada pelo Espírito Lázaro na cidade de Paris, no ano de 1863. Bem, agora, iniciando o segundo bloco do programa, nós vamos passar a palavra a Caibar Schutel, no seu livro Parábolas e Ensinos de Jesus. Hoje, nós temos o tema Demonstração da Imortalidade. Caibar Schutel abre os capítulos do livro, ele abre cada capítulo trazendo, primeiramente, uma passagem que está ali no Evangelho, para, na sequência, fazer o seu comentário. Vamos conhecer, então, esta passagem. Vamos, então, ler o comentário de Caibar Schutel para fazermos também os nossos próprios comentários. Então, a passagem é a seguinte, ela está no Evangelho segundo João, no seu capítulo 21, itens 1 a 14, ou versículos 1 a 14. E nós estamos colocando aqui apenas uma pequena parte, porque é muito extenso, mas nós vamos explicar esta passagem. Disse-lhes ele, ou seja, Jesus, lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam puxá-la por causa do grande número de peixes. Esta passagem de João refere-se a um acontecimento ocorrido após a crucificação de Jesus. Ou seja, o mestre não estava mais fisicamente conosco. Portanto, nós temos aí uma aparição de Jesus, materializado. Então, o Espírito materializado através do perispírito, que é o corpo espiritual. E nós sabemos, nós que estudamos o Evangelho, que depois da crucificação, Jesus se apresentou e interagiu com os discípulos várias vezes. E essa é uma delas. Quando os discípulos saíram para pescar, e eles estavam de volta lá a Galileia, e Jesus aparece para eles. E eles não tinham conseguido nenhum peixe, e Jesus indica que eles deveriam lançar novamente a rede, e aí obtiveram os peixes. Na sequência, enquanto eles ainda estão no barco, eles começam então a retornar, e Jesus aparece na praia, onde ele vai, então, confabular com os discípulos. Então, ele aparece, de repente, do barco, que já estava no meio ali do lago de Genezaré. Eles, naquele afã de puxar a rede, nem viram mais Jesus, e quando eles estão chegando na praia, Jesus está ali os aguardando. Tudo isso, então, depois da crucificação. Comenta Caibar Schutel. Para melhor gravar na alma de seus discípulos a realidade absoluta da sobrevivência, Jesus, o Mestre e Senhor, não se satisfez com as provas que já lhes havia dado da vida do além. Reiterou essas provas com outros tantos fatos inequívocos e peremptórios, que representam o quanto pode o espírito desintegrado do seu corpo mortal e na sua existência real de vida eterna. A pesca maravilhosa, a ação que o mestre exerceu sobre seus seguidores, os atos que ele lhes apresentou ao partir o pão, ao distribuir os peixes, enfim, repetindo caracteristicamente o que já havia feito quando com eles vivia em sua manifestação corporal, aparecendo, comunicando-se, reatando relações com os entes que lhe eram caros. Jesus não só lhes quis dar uma prova do seu amor, como também salientar que a aparição e comunicação dos espíritos representa a lei providencial, para que o homem compreenda em que consiste a vida e o que é a morte. Parece claro e lógico que, se fosse condenada por Deus a comunicação entre ambos os mundos,
o visível e o invisível, Jesus, o mestre por excelência, o representante, o enviado do Supremo Senhor, o executor de suas leis, não teria sancionado com o exemplo essa lei que rege ambos os mundos. E complementa o seu pensamento Caibar-Schutel. As aparições do Cristo autorizam forçosamente as aparições dos mortos e, consequentemente, as suas comunicações conosco. Paulo, que é doutor nesta matéria, diz: se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou, e é vã a nossa fé. Ressurreição quer dizer aparição, manifestação, comunicação. Palavras que, traduzidas em fatos, se acham estreitamente ligadas. E assim como os apóstolos se inteiraram da ressurreição do Cristo, entretendo com ele relações de amizade e simpatia, os verdadeiros cristãos, que sabem que a vida em sua realidade é una e que a existência terrestre não é mais que uma fase da vida real, também se inteiram da ressurreição dos mortos, comunicando-se com eles. Então, eis as palavras de Caibar-Schutel sobre o tema demonstração da imortalidade, utilizando como exemplo o fato narrado por João e que é conhecido como a pesca maravilhosa, acontecida depois que Jesus já estava morto, depois que o mestre já havia sido crucificado. Então, Jesus aparece aos discípulos no lago de Genezaré, indica a eles onde eles deveriam pescar e depois reaparece na praia, onde ele estava aguardando o retorno dos seus discípulos pescadores, e ali na praia ele senta com os discípulos, reparte o pão e o peixe e conversa com eles, ou seja, interage com eles. Nós sabemos que o fenômeno biológico da morte é irreversível. Não há como trazer de volta um corpo que está morto. Não há como fazer isso. Quando há a chamada ressuscitação médica no hospital, trazendo o paciente de volta, é porque, em verdade, não havia ocorrido a morte. Havia, sim, um desprendimento do espírito, um afrouxamento dos laços fluídicos que prendem o espírito ao corpo, mas não havia ocorrido a morte. Então, nesse caso, nós temos o fenômeno correto da ressurreição. Mas no caso aqui de Jesus, que todos assistiram à sua morte, seu corpo foi recolhido e enviado ao túmulo. Ele foi ali enfaixado, então foi todo o cerimonial que foi feito. Nós sabemos, então, que a única possibilidade é a volta do espírito através do seu corpo espiritual. E o Espiritismo classifica esse fenômeno como de efeito físico. É um fenômeno de aparição tangível, também conhecida como fenômeno de materialização do espírito. Mais correto seria dizer materialização do perispírito, né, através da força de vontade do espírito. Mas isso pouco importa a nomenclatura, desde que nos entendamos. Então, a única maneira de Jesus reaparecer aos seus discípulos depois da morte é em espírito, materializando o seu perispírito ou corpo espiritual. E não é apenas Jesus que pode fazer isso. Toda e qualquer pessoa que esteja desencarnada, desde que domine essa técnica e tenha a autorização dos espíritos superiores, pode aparecer para um encarnado
e, inclusive, tornar o seu perispírito tangível, ou seja, apalpável, como se fosse esta matéria que conhecemos aqui no nosso planeta. Lembrando que o perispírito é um corpo semimaterial. Ele tem propriedades espirituais e propriedades materiais derivadas do fluido cósmico universal. Mas nós não estamos aqui para dar aula sobre fluidos, perispírito, nada disso, porque esse não é o objetivo do nosso programa. Nós convidamos você a uma leitura atenta de O Livro dos Espíritos, ou O Livro dos Médiuns, e vai lá no capítulo 14, especialmente do livro A Gênese, todas essas obras de Allan Kardec. E Caivaschuto nos lembrou aqui no seu texto que Jesus sancionou a imortalidade da alma. Jesus sancionou o intercâmbio entre o mundo espiritual, que é o mundo invisível, pelo menos para nós, e o mundo material, chamado mundo visível. Ora, se a lei divina não permitisse isso, Jesus, como enviado de Deus, nosso Pai Criador, obviamente não poderia realizar esse fenômeno. Mas é claro que ele é permitido. E é isso que acontece nas reuniões mediúnicas, nos centros espíritas. O intercâmbio natural entre vivos e mortos. Ou melhor dizendo, entre seres humanos encarnados e seres humanos desencarnados. Nada mais do que isso. É quando existe a possibilidade, e isso é bem estudado em O Livro dos Médiuns, o desencarnado, que normalmente chamamos apenas de espírito, pode se tornar visível. E essa visibilidade pode também chegar ao estado de tangibilidade ou materialização. E Jesus é o nosso exemplo. Não apenas nesta pesca maravilhosa, mas um terceiro dia após a sua morte, quando ele aparece lá no cenáculo, no meio dos discípulos, sem que a porta tivesse sido destrancada, e assim outros fatos que são narrados nos evangelhos e que trazem essas aparições do nosso Mestre Jesus, demonstrando para nós que existe sim o intercâmbio entre mortos e vivos, que a mediunidade não é fenômeno sobrenatural, até porque o sobrenatural não existe. A mediunidade é fenômeno natural. Os laços que nos prendem, afetivos, entre os encarnados e desencarnados, não se rompem com a morte. E Deus, na sua magnificência, no seu grandioso sentimento, permite que aqueles que partiram voltem até nós e que nós possamos, inclusive, dialogar com eles. O fenômeno da aparição não é, assim, comum. Da tangibilidade, menos comum ainda, mas perfeitamente possíveis e explicados pelo Espiritismo. Assim, então, acompanhando aqui Caivaschuto, fizemos mais um entendimento doutrinário acerca de uma passagem do Evangelho, e neste caso, o Evangelho de João. E nós vamos continuar, né, esses temas dos ensinos e exemplos de Jesus na próxima quinta-feira. Fique ligado nos acompanhando. Agora, nós vamos abrir o terceiro bloco do programa, que marca, aliás, a metade do tempo aqui do nosso programa, cedendo a palavra ao Emmanuel. Emmanuel, esse querido e muito conhecido benfeitor espiritual, que muito trabalhou através da mediunidade abençoada do nosso querido Chico Xavier. E Emmanuel, que, através do Chico Xavier, escreveu mais de 250 livros. E, nesses escritos,
muitos, mas muitos mesmo, comentários sobre os versículos que compõem as famosas cartas ou epístolas de Paulo de Tarso. O terceiro bloco do nosso programa, desde o início, ele é dedicado a estudar Paulo de Tarso, sua vida, sua obra, as referências espirituais sobre ele e o conteúdo das suas cartas. Nós fizemos, primeiramente, um apanhado geral de todas as cartas, e agora estamos trazendo os comentários de Emmanuel. E hoje nós vamos ver o que ele comenta a respeito do versículo 6 do capítulo 2 da carta aos Romanos, quando Paulo escreve que retribuirá a cada um segundo suas obras. Calma, eu sei que você que está nos acompanhando, que assistiu o programa passado, vai dizer, Marcos, você está repetindo, isso aí já foi estudado no programa passado. Calma. Na verdade, Emmanuel comentou esse versículo da carta aos Romanos várias vezes. Ou seja, mais de um texto e com abordagens diferenciadas. Que coisa espetacular. Por isso que nós dizemos que Emmanuel é um grande comentarista do Evangelho e, no caso aqui das cartas de Paulo, aliás, que ele confessadamente diz que é um admirador de Paulo de Tarso. Então, vamos lá. Na semana passada, nós vimos o comentário de Emmanuel, que foi publicado no livro... Foi publicado na revista Reformador, primeiramente, no ano de 1961, no mês de setembro, e depois foi publicado no livro Palavras de Vida Eterna, compondo seu capítulo 101. Hoje, nós vamos ver outro comentário de Emmanuel a respeito do mesmo versículo, e que foi publicado no livro O Essencial. É uma publicação da editora Cultura Espírita União. E ele intitulou o seu comentário As Três Escolhas. E, na verdade, ele vai nos contar uma história, para que possamos entender o que Paulo quis dizer nessa sua carta aos Romanos. Vou passar, então, a palavra a Emmanuel. Ele nos conta. O discípulo apresentou-se ao orientador cristão e indagou. Instrutor, em sua opinião, qual é a lei que englobaria em si todas as leis de Deus? O interpelado respondeu, a lei do bem. Entretanto, acrescentou o aprendiz, quem diz lei refere-se a clima de ação que todos devemos observar. Isso mesmo. Nesse caso, onde ficaria o livre-arbítrio? O orientador meditou alguns momentos e considerou. O livre-arbítrio é concedido a todas as criaturas conscientes, porquanto a cada espírito será dado o que lhe cabe receber, conforme as próprias obras. O Criador, porém, não é autor de violência. Por isso, até mesmo ante a lei do bem, a pessoa humana dispõe de três opções distintas. Poderemos segui-la, parar na senda evolutiva, de modo a não segui-la, ou afastarmos-nos dela pelos despenhadeiros do mal. Instrutor amigo, esclareça, por obséquio, a que resultados nos levam às três escolhas referidas. O mentor aclarou com serenidade. Os que observam a lei do bem se encaminham para as esferas superiores. Os que preferem descansar em caminho, por vezes se demoram muito tempo na inércia, retomando a marcha com muitas dificuldades para a readaptação às tarefas da jornada.
E os que se distanciam voluntariamente nos resvaladouros do desequilíbrio, muitas vezes gastam séculos presos dos princípios de causa e efeito, até que, um dia, deliberem aceitar a própria renovação. Compreendeu? O aprendiz fez leve movimento afirmativo e começou a pensar. Então, aqui está o comentário de Emmanuel, desse versículo que está aí na tela, da carta de Paulo aos Romanos. E, relembrando aqui, nós já demos a informação, vamos voltar a dá-la. Este texto de Emmanuel, com o título As Três Escolhas, está publicado no livro O Essencial, da editora Cultura Espírita União. Vamos, então, agora compreender isso. Que retribuirá a cada um segundo suas obras. Paulo estava se referindo à lei divina. A lei divina, que é justa, nos retribui segundo o que fazemos, segundo as nossas obras. E aí, Emmanuel, contando a história, faz com que o aprendiz pergunte aqui ao instrutor, mas se nós temos que obedecer à lei divina, que nos dá segundo o que fazemos, como fica o livre-arbítrio? E o instrutor espiritual lembra que, ao aprendiz, que o livre-arbítrio faz parte da lei divina. O fato de existir a lei não significa que tenhamos o livre-arbítrio tolhido. E ele diz que nós temos 3 escolhas a fazer, usando o livre-arbítrio. Escolha número 1, obedecer à lei. Escolha número 2, ficar à margem da lei, deixando a vida nos levar. Escolha número 3, agirmos contrariamente à lei, não a obedecendo. Aí o aprendiz perguntou, e quais são as consequências, né, dessas 3 escolhas? É muito fácil, nós respondemos, mas claro que o Emmanuel nos esclareceu, colocando a resposta na boca do instrutor espiritual. Bem, vamos à primeira escolha, obedecer à lei. Ora, obedecer à lei divina nos leva mais rapidamente à perfeição e à felicidade. A segunda escolha, que é ficar à margem do caminho, retardar a marcha evolutiva, vai levar a determinadas dores. E depois, quando o espírito quiser retomar a sua marcha evolutiva, ele vai ter problemas nessa retomada. Ele vai ter dificuldades e poderá gastar muito tempo nisso. Terceira escolha, desobedecer à lei divina. E aí você vai para o campo do mal, que é o contrário do bem. E a lei divina representa o bem. E aí é quando o próprio Jesus disse que haverá choro e ranger de dentes. Porque as nossas obras, que serão do mal, não poderão ser retribuídas com o bem, com a paz e com a felicidade. E haverá, então, esse espírito que reparar o mal realizado, passando por provas e expiações. Então, a lei divina, ela não cerceia o nosso livre-arbítrio. Existe a lei divina, mas embutido nela o livre-arbítrio. E nós é que fazemos as escolhas. Obedecer, ficar descansando ou desobedecer. E isso é conosco, mas é da lei, que a cada um será dado segundo as suas obras. E aí, então, não poderemos nos queixar de Deus diante das provas e das expiações que tivermos. Tomemos, portanto, muito cuidado com isso, porque a lei divina é muito clara em relação ao que merecemos e aquilo que não merecemos. Pois bem, vamos continuar o estudo da Carta aos Romanos com Emmanuel,
semana que vem, no nosso próximo programa. Agora está na hora da nossa dica literária espírita. E estamos trazendo o livro Nossas Riquezas Maiores. Esse livro é da psicografia do médium José Raul Teixeira e traz mensagens de diversos espíritos sobre temas muito importantes e ligados também ao Evangelho. Publicação da editora Frater, fica aí a nossa indicação. Nossas Riquezas Maiores, nosso querido José Raul Teixeira. Mas agora é a hora de passar a palavra a José Herculano Pires. Vamos trazendo aqui os seus textos, as suas falas no programa No Limiar do Manhã. E olha só, esse programa já tem 50 anos que ele foi ao ar. Na verdade, um pouco mais de 50 anos, já que ele encerrou em 74. Então, do seu encerramento para cá já são 50 anos. Mas nós temos que recuar aí, porque, na verdade, o programa foi lançado há 54 anos, lá pela Rádio Mulher de São Paulo, todo sábado à noite. Nós podíamos grudar os ouvidos ali no rádio para ouvir o José Herculano Pires ensinando o Espiritismo e comentando as lições do Evangelho. Felizmente, a editora Paideia publicou suas falas, no formato de texto, no livro O Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade. Está aí o livro na tela, sua capa, mas ele está aqui também, ó, nas minhas mãos. E nós estamos fazendo a leitura dos comentários de Herculano Pires. Hoje, temos aqui o capítulo 14. Os comentários de Herculano Pires vão ser feitos por causa do capítulo 17, versículos 23 a 24, do Atos dos Apóstolos. A passagem é a seguinte. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. E alguns irmãos de Jope acompanharam-no. No outro dia entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Quando Pedro ia entrar, veio Cornélio receber e, prostrando-se aos pés, adorou-o. Mas Pedro ergueu-o, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou e achou muitos reunidos, e disse-lhes: Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou chegar-se a um de outra nação. Todavia, Deus mostrou-me que a ninguém chamasse impuro ou imundo. Por isso, sem objeção, vim logo que fui chamado. Então, esta passagem que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 23 e 24. Vamos agora acompanhar o comentário de José Herculano Pires. Este episódio do livro de Atos dos Apóstolos é, de fato, um dos episódios mais interessantes de todo o relato sobre os trabalhos apostolares, porque nós sabemos que Pedro, vindo de Jope para Cesareia, ele vinha de uma grande experiência que havia sofrido em Jope. Cornélio, centurião romano, tinha na sua família vários médiuns. Todos eles estavam desenvolvendo a mediunidade. E Cornélio procurou, então, aproximar-se de Pedro, que ali se encontrava em Jope, procurando fazer com que Pedro o auxiliasse, o esclarecesse no tocante às manifestações espirituais que ocorriam na sua casa. Pedro não estava disposto a atender Cornélio. Por quê? Porque Pedro era judeu e Cornélio era romano. Apesar de haver acompanhado Jesus nas suas pregações, no seu trabalho, de ser aquele apóstolo dedicado, aquela pedra sobre a qual Jesus se firmara muitas vezes aqui na terra para o desenvolvimento do seu trabalho, e principalmente aquela pedra de revelação. Apesar de tudo isso, Pedro ainda não se desligara dos seus preconceitos judaicos.
a força do hábito, da educação, da formação judaica, continuava a impedir que ele se tornasse realmente cristão. Então, conta-nos o livro de Atos, em passagem anterior, que Pedro estava na casa de outro Simão, ele que era Simão Pedro, na casa de Simão, que se constituía de 2 andares, era um sobrado. Pedro estava no andar de cima, quando chegaram os homens enviados por Cornélio para chamá-lo, a fim de que ele fosse atender a família de Cornélio. Pedro não queria ir, mas neste instante estavam preparando a comida para Pedro, na casa em que ele se encontrava. Pedro estava com fome. E quando os homens chegaram ali, ocorreu um fenômeno espiritual. Desceu do céu uma espécie de lençol aberto em forma de um cesto e, dentro desse lençol, acomodado ali no seu interior, havia uma quantidade enorme de animais de todas as espécies. Uma voz lhe disse: Pedro, mata e come. E Pedro ficou assustado com aquilo, porque entre os animais ali expostos à sua vista, haviam muitos que eram considerados imundos pelas leis de pureza e impureza do judaísmo. Ele não podia, portanto, matar e comer aqueles animais. Mas a voz disse assim: Pedro, mata e come, porque tudo quanto Deus fez é puro, e não é você quem vai atribuir a impureza. Logo depois disto, esta visão desapareceu, e Pedro então caiu em si. Lembrou-se então dos ensinos de Jesus, referentes à fraternidade humana. Lembrou-se, naturalmente, do caso da samaritana, do caso do bom samaritano também. Lembrou-se daqueles momentos em que Jesus se sentava à mesa com publicanos e pecadores, sem fazer discriminação. E compreendeu que ele estava errado, e que o símbolo do lençol cheio de animais de todas as espécies queria dizer a ele que o mundo estava cheio de homens de todas as espécies, mas que todos eles eram filhos de Deus e deviam merecer a sua atenção. Foi então que Pedro resolveu atender a Cornélio e dirigiu-se à casa de Cornélio. E lá, ao chegar, ele viu que toda a família de Cornélio foi tomada pelo Espírito. Quer dizer, os Espíritos se manifestaram através dos membros da família de Cornélio, que eram médiuns. Deram suas manifestações, suas comunicações, e Cornélio os atendeu a todos. Ou seja, Pedro os atendeu a todos na frente de Cornélio. E ficou muito satisfeito de verificar mais uma vez que Deus não fazia acepção de pessoas. Então, este fato, esta cena, mudou a concepção de Pedro a respeito do problema que ele vinha debatendo com Paulo. Ou seja, o problema da introdução das pessoas novas no cristianismo. Para Pedro, toda pessoa nova que tivesse que entrar no cristianismo deveria ser, primeiramente, convertida ao judaísmo. Mas a partir deste episódio, Pedro muda o seu pensamento. Eis então aqui as palavras de José Herculano Pires a respeito desta passagem do Atos dos Apóstolos. Pedro, um judeu, em nome do Evangelho, em nome do Cristo, em nome do amor, atendendo a Cornélio, o centurião romano. Pois bem, com essas palavras de José Herculano Pires, chegamos ao final de mais uma edição de O Evangelho em Espírito e Verdade. E recordando que este programa foi um programa especial, porque hoje é 18 de abril de 2024 e estamos comemorando os 167 anos de lançamento de O Livro dos Espíritos,
a obra que trouxe o Espiritismo para a humanidade. Mas também é a data em que comemoramos a inauguração da Web Rádio Cristo Consolador, que transmite o nosso programa. Hoje, fazemos 3 anos dessa Web Rádio que orienta, que esclarece, instrui e também consola à luz do Espiritismo. E estamos chegando ao final do nosso programa. Mas não fique triste. Estaremos aqui de volta, se Deus quiser, semana que vem, para mais o Evangelho em Espírito e Verdade. Se você não pode nos acompanhar ao vivo, nas quintas-feiras, às 5 da tarde, você pode assistir o nosso programa depois, através do YouTube. Você tem 2 escolhas. Você pode acessar o canal da Web Rádio Cristo Consolador ou o canal Orientação Espírita. E você terá à sua disposição todos os programas aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Mais uma vez, nosso muito obrigado a Allan Kardec e à espiritualidade superior, nesse planejamento espiritual para nos trazer o Espiritismo. Muito obrigado a todos os pioneiros do movimento espírita que tanto lutaram para que a doutrina não morresse diante do materialismo, do egoísmo, da indiferença, da vaidade dos seres humanos. Nosso muito obrigado aos que estão à frente e aos que estão colaborando com a Web Rádio Cristo Consolador, que temos o prazer de fazer parte da sua equipe. Que Jesus lhe abençoe, receba um grande abraço, paz na sua vida e até semana que vem para mais o Evangelho em Espírito e Verdade.